Revolução Industrial. Calma, gente, que aqui não é nenhuma guerra. Esse capítulo a gente vai falar sobre as mudanças que a invenção da máquina trouxe para a humanidade. Toda vez que usamos o termo revolução, estamos falando de uma grande mudança. É diferente de evolução, que é algo gradual e lento. Uma revolução é algo que muda radicalmente as relações políticas, econômicas e sociais de um povo. Ou, no caso da Revolução Industrial, de todo um planeta. Uma das principais mudanças é o surgimento de novas classes sociais que não existiam. A burguesia industrial e o operariado, também chamado de proletariado. E essas classes sociais, elas não vão ser harmônicas, são classes antagônicas, são classes rivais, e vocês vão entender o porquê. Bom, a gente está vendo aqui uma imagem do século XIX, ok? Da burguesia industrial. Você percebe muito luxo, uma casa ampla, uma casa arejada, com boas condições sanitárias. A burguesia ela tinha como ter uma vida social muito ativa, frequentar restaurantes, lugares públicos como teatros, passeios públicos, sempre com muito luxo. O dinheiro desse luxo vinha da sua atividade econômica, que era a indústria. Então, a indústria vai ser a principal fonte de riqueza do período, tá? E, em contraponto, a gente tem quem? Nós temos o operariado ou o proletariado, como era mais usual se referir no período. Mas por que eles se referiam ao operariado como proletariado? Olha só, né? Prole quer dizer muitos filhos. Quem tem uma prole tem muitos filhos. Logo, os operários têm muitos filhos. A gente pensa que essa colocação é inocente, mas não é. Tem todo o interesse político por trás dessa nomenclatura. Chamar o operariado de proletariado é colocar nessa classe mesmo a culpa por sua miséria. A gente percebe pela foto que essas crianças estão na indústria e não na escola, as mulheres estão trabalhando também e se vestindo mal, comendo mal, mais de 16 horas de trabalho por dia, poucas pausas. As residências geralmente eram em cortiços, muitas famílias dividindo o mesmo espaço. E por que disso, né? Então, a burguesia, ao chamar os operários de proletários, estava colocando no próprio trabalhador a responsabilidade de ser pobre. Em outras palavras, estava querendo dizer o quê? Olha, você é pobre porque teve muitos filhos e não consegue sustentá-los. É difícil sustentar muitos filhos. Mas não é essa a verdade. A verdade é que o proletário vivia mal, comia mal, não tinha direitos trabalhistas porque a burguesia não permitia. Se o proletariado recebesse um salário melhor, poderia sustentar quantos filhos tivessem. Então, a culpa da pobreza do proletário não era ter muitos filhos, e sim ganhar mal, ser explorado. Mas era muito conveniente para a burguesia colocar a culpa no operário, certo? Mudando de assunto, as etapas de crescimento da produção foram várias, tá? Antes de ter a máquina. Primeiro nós tivemos a produção artesanal, quando o artesão produzia na sua própria casa os artigos para o comércio, sem máquina. Depois, essa fase foi substituída pela produção manufatureira, principalmente na Idade Moderna, quando a população aumentou. Então, o antigo artesão mestre, ele vai montar uma oficina fora da sua casa, contratar vários funcionários para continuar produzindo ainda de forma artesanal. E com a invenção da máquina, da primeira máquina a vapor, no final do século XVIII, a gente tem a produção mecanizada. Você continua tendo a oficina, mas agora quem vai realizar a maior parte do trabalho é a máquina. Agora a grande questão. Onde tudo isso começou? Onde essa revolução começou? Então a resposta está aqui, ó. O primeiro país a se industrializar foi a Inglaterra. E ela vai ter o que mais ninguém tem, né? O segredo da época, o segredo da riqueza é a máquina.
é a indústria mecanizada. Esse fator faz com que a Inglaterra se torne o país mais poderoso do planeta, exercendo influência política e econômica em várias nações mundo afora. E a Inglaterra vai ser o mais poderoso do século XVIII até a Primeira Guerra Mundial. Tudo isso devido ao seu pioneirismo na produção de máquinas. Bom, mas o que fez dela a primeira, né? Que condições ela tinha para que a indústria, o desenvolvimento das máquinas começasse lá? Então, o primeiro motivo foi o acúmulo de capitais. A Inglaterra tinha dinheiro. E de onde vinha isso, né? Para investir na indústria. Vocês se lembram, a gente já estudou isso, que o modelo político da Inglaterra era monarquia parlamentarista. O rei não governava sozinho, ele tinha um parlamento, aliás, que era mais forte que ele, formado por deputados. O fato é que a maior parte desses deputados vinha da burguesia. Então, isso fazia com que as principais medidas do governo fossem priorizar o comércio, depois vai ser a indústria, porque você tem a burguesia no poder. A burguesia vai aprovar leis para o seu benefício. Entre essas leis, por exemplo, a burguesia vai criar um banco público para emprestar dinheiro para empreendedores da burguesia. Vai investir numa grande marinha para expandir o comércio. Lembra que a Inglaterra é uma ilha, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, eu preciso de barcos para levar minha mercadoria para o mundo. Então, esse é um fator. O outro fator é o controle capitalista do campo. Então, a Inglaterra, ela criou uma política chamada cercamentos, que nós também já estudamos. Antes mesmo de ter a máquina a vapor, né, quando começaram a fazer as primeiras máquinas ainda manuais, o principal setor da indústria foi a indústria têxtil, de tecido. A matéria-prima para essa indústria era a lã. Então precisava criar muitas ovelhas. Só que a maior parte dos camponeses nessa época, eles não tinham dinheiro para investir pesado na criação de ovelhas. Então a Inglaterra cria essa política dos cercamentos, que nada mais é do que a expulsão dos camponeses pobres do campo e vai colocar burgueses no controle do campo, para poder ter a matéria-prima para a indústria. Muito cruel, né? Mas, por outro lado, vai ter a matéria-prima que precisa. Só que esse fator vai levar ao terceiro aqui motivo, crescimento populacional. Uma leva muito grande de camponeses sem terras vão para a cidade e vão servir como operários. Também nessa época tem melhorias na questão da medicina, então vai ter um crescimento populacional devido a esses fatores. Um quarto motivo aqui de fazer a Inglaterra pioneira é a sua posição geográfica. Então, a Inglaterra lá é uma ilha e na época que a gente está vendo, final do século XVIII, o barco ainda era a principal forma de transporte de mercadorias. O mar, os rios, era uma forma de transporte mais rápida. Porque até então o que se tinha? Charretes, cavalos. Então, o transporte marítimo ele era muito mais rápido. Esse é um dos fatores que colaborou para a Inglaterra ter esse contato com o mundo, para levar sua mercadoria para o mundo. Mas, ainda entrando na questão geográfica, a Inglaterra ela vai ter muitas reservas de carvão. O carvão, né, de origem mineral, ele vai ser a principal fonte de energia para o primeiro motor inventado, que é o motor a vapor. Então, outros países da Europa não tinham essas reservas de carvão. Isso vai fazer toda a diferença. Só voltando um pouquinho à questão de acúmulo de capitais, não posso esquecer de dizer que boa parte desse dinheiro também foi investido em conhecimento, em centros de conhecimento, em universidades. Como você vai inventar uma máquina se você não investe em educação? Então, a Inglaterra também fazia isso. E agora, indo para o último fator, né? Qual foi a máquina final? Qual foi a primeira máquina inventada? Então a gente tem aí embaixo a representação do primeiro motor que ia mover essas máquinas, né? O motor a vapor. A força motriz utilizada inicialmente foi o vapor. Precisava produzir vapor. E como? Então a gente tem aqui uma caldeira,
com água, né? Precisa aquecer a água para a gente obter o vapor. Para aquecer, não são caldeiras pequenas, são caldeiras gigantes, então você precisa de muito carvão, tá certo? Ó, a fonte de energia é o carvão. Esse vapor vai percorrer, né, essas canaletas, vai vir para esse recipiente, a força do vapor vai empurrar esse pistão e vai fazer essa roda se movimentar. Então, essa roda vai estar ligada a outras engrenagens e vai movimentar. Essa é a lógica da primeira locomotiva a vapor. É assim que ela vai ser movimentada sobre os trilhos. Então, você tem lá na máquina a vapor, no trem, né? A vapor. Você tem que ter uma caldeira, você tem que ter a pessoa que vai fazer constantemente a reposição do carvão, tá certo? Interessante aqui, ó, nós temos a válvula de saída do excesso de vapor, tá certo? Para não explodir tudo isso. É a lógica de uma panela de pressão, não é? Você coloca água, põe para ferver e quando começa a produzir o vapor, ele começa a movimentar aquela válvula de escape sobre a panela. Então, é mais ou menos essa lógica, mas a gente deu um exemplo muito simples para algo que vai ser muito grandioso. Bem, a Revolução Industrial ela é dividida em fases. Cada fase é de acordo com os conhecimentos tecnológicos do homem, as fontes de energia que ele está usando e a matéria-prima que ele precisa. Então, são esses fatores que dividem as fases. Eu coloquei 2 fases apenas porque são as que a gente vai trabalhar esse ano. Porém, nós estamos na 3ª fase e a caminho da 4ª fase. A primeira fase é a fase em que se usava mais como fonte de energia o carvão e a tecnologia era a máquina a vapor. Se produzia principalmente tecidos, então se precisava de lã, algodão, essa era a matéria-prima que se utilizava. A segunda fase, essas datas elas são muito relativas, depende muito do pensador, tá? Mas mais ou menos pela metade do século XIX começa a segunda fase, é quando novos conhecimentos entram em jogo. Eu estou falando do quê? Da invenção da energia elétrica, e aí isso vai mudar muito radicalmente, né? A tecnologia na época, porque um dos fatores que a energia elétrica tem, que o vapor não tem, é a questão de não poluir o ar. Então, vai melhorar muito a condição do ar nas cidades. Só que a energia elétrica ela já vai exigir novas fontes, novas matérias-primas. Então, por exemplo, vai precisar de muito cobre. Cobre é mais na África, né? Então, vai precisar de muito cobre para conduzir a energia elétrica da represa até as casas, as indústrias, a rua. Um outro elemento que foi usado, né, tanto como matéria-prima como fonte de energia, é o petróleo. Então, a gente vai ter nessa segunda fase a invenção do motor a explosão, que é o carro, né, para o caminhão, para o ônibus. Então, a princípio óleo diesel, depois gasolina. Então, essas são as grandes invenções da segunda fase, mas a gente também tem invenções que saem dessa área de meios de transporte e da indústria. A gente vai ter invenções da medicina, a gente vai ter invenções dos meios de comunicação que fazem parte. Isso aí vai até 1950, né? De 1950 aos dias atuais, a gente tem essa era aí da tecnologia digital, dos computadores que pertence à 3ª fase, tá certo? Que é qual a gente se encontra no momento. Bem, se a Revolução Industrial estava gerando muita riqueza para a Inglaterra, é válido lembrar que apenas uma classe social viu seus benefícios, que é a burguesia industrial. Já o operariado vivia em condições muito difíceis. Vamos ver um pouquinho aqui a condição do trabalhador. Nessa primeira imagem, a gente pode ver principalmente mulheres, né? A gente encontra muitas mulheres e também crianças.
Havia uma preferência em se contratar mulheres e crianças, porque a gente está falando agora do século XIX, uma sociedade ainda muito machista, impossível da mulher ganhar mais do que o homem, ou igual, e a criança também. Alegavam que a criança não tinha a mesma força, as mesmas condições, por isso não deveria ganhar o mesmo que um adulto. Aqui a gente pode ver na última imagem, para continuar no mesmo assunto, uma criança trabalhando numa fábrica de tecidos, uma fábrica de linha. Aqui embaixo vocês podem ver os carretéis de linha. O que a criança faz aí? Ela desentope, ela desenrosca as linhas das máquinas, algo que só a mãozinha dela poderia fazer. A mão de adulto não caberia nessas peças, nesses equipamentos. Isso fazia com que muitas crianças perdessem parte da mão, dos dedos, enfim. Havia muitas crianças, mas adultos também mutilados. Mas, por outro lado, não havia nenhuma lei trabalhista até então. A gente está falando ainda do final do século XIX. Então, a partir do momento que você se machuca, você é demitido. Quando uma mulher gestante ganha um bebê, ela está demitida, porque ela não vai poder retornar no outro dia para trabalhar. Então, não havia, até final do século XIX, nenhum direito trabalhista. Aqui na imagem central, nós verificamos trabalhadores em minas de carvão. Também uma situação muito frequente e uma condição de trabalho péssima na Inglaterra. Vocês percebem que eles ficam isolados em câmaras onde não tinha ventilação natural e nem equipamentos de segurança. Também se queimava algum produto para produzir luz, geralmente tóxico. Então ele respirava poeira, gases tóxicos. Isso fazia com que esses trabalhadores, num prazo de 2 anos de trabalho intenso, tivessem os seus pulmões extremamente comprometidos, causando doenças que até paralisavam os pulmões. E sem nenhum respaldo, a partir do dia que ele adoece e não pode mais trabalhar, ele está demitido. Então essa era a realidade do trabalhador. Tudo isso vai fazer gerar revolta, né? O trabalhador ele vai começar a tomar consciência que as coisas não estão certas. Então eles começam a se reunir, começam a organizar movimentos para reivindicar melhores condições de trabalho e melhores salários. A principal forma de luta do trabalhador ao longo da história foi a greve. Então a greve é o momento em que o burguês percebe a falta que o trabalhador faz. Ele percebe que ele não vai ter lucro. O trabalhador não tem salário, mas ele não tem lucro. Então é uma importante forma de luta. A gente vê também nesse período aqui outras duas formas de luta na Inglaterra, que é o ludismo, o movimento ludista, e o cartismo. O ludismo ele foi incentivado por Ned Ludd. Esse homem ele dizia o seguinte: as máquinas são o mal do trabalhador. Antes de ter máquina, não tinha nada disso, de exploração, de condição difícil de vida. Foi só a máquina ser inventada para piorar a situação de vida do homem. Mas ele estava enganado, é claro, né? Porque não é a máquina que explora o homem. A máquina ela é muito importante. À medida que a população do mundo cresce, imagina se não tivéssemos as máquinas para produzir alimento em grande quantidade, artigos em grande quantidade. Então, assim, até mesmo a máquina na medicina, né? Então a máquina ela não é ruim, ela é boa. Quem explora o homem não é a máquina, é o burguês, é o outro homem, tá certo? Mas os ludistas tinham essa visão, então o que eles faziam? Eles organizavam quebra de máquinas durante a noite, sabotagem, porque ele achava que se quebrasse todas as máquinas acabaria essa vida difícil do trabalhador. Então a gente vê que é uma visão errada, é uma manifestação sim, tem seu valor sim, mas muito equivocado. Depois nós temos o cartismo. O cartismo foi um movimento também ocorrido na Inglaterra no final do século XIX, onde os trabalhadores fizeram uma carta para o parlamento. Nessa carta, o povo, o trabalhador, reivindicava o direito de voto e também poder eleger deputados da classe proletariada. Porque a gente sabe que até então só tinha burguesia. O patrão, ele é burguês e só tem burguês na política. Quando que o trabalhador ia ser atendido nas suas necessidades? Nunca, né?
a não ser que elegesse também deputados da classe proletariada. Outros efeitos da Revolução Industrial que nós temos é a urbanização, né? A gente percebe o surgimento de grandes centros urbanos com uma população imensa, e junto com a população imensa vem aqueles problemas que a gente já conhece, né? Falta de saneamento básico para todo mundo, proliferação mais fácil de doenças. Mas um outro fator aqui que a gente pode perceber, olha, é a poluição. Como as primeiras máquinas elas se utilizavam da queima do vapor, do carvão para produzir vapor, então para onde que ia, né? Toda a fumaça do carvão ficava ali nas cidades. Tem registros de Manchester, Liverpool, que a pessoa na ponta de um quarteirão não conseguia enxergar as pessoas na outra ponta por causa da fumaça durante o dia. Esses problemas só vão diminuir com a energia elétrica mais para o final do século XIX. Até então, não só a poluição do ar, mas das águas. No começo da industrialização não se teve essa preocupação. Resíduos industriais eram lançados nos rios, e hoje a gente sabe que a Inglaterra despoluiu os seus rios, mas foi um processo que demorou muito. Tá? Outra questão é a divisão do trabalho. Tá? A gente percebe que com a industrialização o trabalhador ele não conhece mais todas as etapas daquele artigo que ele produz na fábrica. Ele sabe fazer uma parte só da produção, tanto que ele acaba se tornando um trabalhador desqualificado. Ele sai um dia dessa fábrica, ele é demitido, vai procurar emprego em outra e ele não sabe fazer aquele artigo. Ele não pode falar, eu trabalhei numa empresa que fazia máquina a vapor. Porque, na verdade, ele sabe puxar uma alavanca, apertar um botão, ele não conhece o processo todo. O trabalhador da indústria ele vai conhecer apenas parte da produção. Muitas pessoas trabalham em fábricas que ela nem vê o produto final. Ela faz uma parte do produto só. Sei lá, faz uma resistência para uma geladeira. Então, ela conhece apenas como se faz a resistência. Ela nem sabe muitas vezes para que é aquela resistência. Então, ela reduz muito as oportunidades de trabalho quando a pessoa sai desse lugar, ou se essa empresa fecha, né? Não tem mais noção do todo, ele ficou especializado numa coisa só. Depois temos a produção em série, né? Então, hoje, não é a gente que decide como é o produto que a gente vai comprar. A gente escolhe o que está no mercado. A indústria padronizou os gostos, né? A indústria vai me oferecer o produto, eu vou comprar aquilo que a indústria me oferecer. Não sou eu que vou dizer para a indústria como eu quero. E o desenvolvimento dos transportes. Então, vocês imaginam a velocidade, né? Por mais que uma máquina a vapor não tenha essa velocidade toda, em comparação com uma charrete, com um cavalo, com um andar a pé, então ela vai tornar muito mais rápida o transporte de uma cidade para outra, de um continente para o outro, que é o caso também do navio a vapor, mas também nas comunicações, né? As comunicações vão ficar bem mais aceleradas, inclusive nesse período que estamos vendo tem ainda o telégrafo. E mais para frente vamos ter o telefone, depois o rádio. Bom, e para encerrar esse assunto, a reação ideológica à Revolução Industrial. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o operariado estava feliz com a sua forma de vida? Com as suas condições de trabalho? Certamente que não, né? Infelizmente eu não tenho vocês aqui para a gente discutir, mas pelo pouco que foi dito aqui, eu creio que vocês perceberam que não era das melhores. Bom, nesse momento a gente tinha uma ideologia que predominava, uma ideologia econômica que predominava. Estou falando do quê? Do liberalismo econômico. A gente está estudando isso desde o início do ano. Estamos estudando o iluminismo e verificamos que o liberalismo econômico é o nome que se dá à economia iluminista. O liberalismo econômico casava muito bem com os ideais da burguesia, porque o iluminismo foi criado pela burguesia.
Vocês se lembram que a burguesia estava insatisfeita com o absolutismo porque não tinha liberdade econômica. O rei não permitia. Então, os filósofos vão criar uma nova ideologia chamada iluminismo, e lá na sua parte econômica diz que a burguesia tem que ter liberdade econômica, certo? Liberdade de comércio, direito à propriedade, circulação de mercadorias, decisão de preços, enfim, essas ideias iluministas elas casavam perfeitamente com a Revolução Industrial. Só que não pode ignorar que a gente não tem mais só a burguesia, a gente também tem o proletariado. A gente tem uma nova classe social e que não está vivendo feliz. Por quê? Ganha mal, come mal, não tem segurança no trabalho, tem muitas razões para não estar feliz. Então, se a burguesia criou uma nova ideologia para quebrar o absolutismo porque não estava feliz com o rei, os trabalhadores também vão criar a sua filosofia política, econômica e social porque não estão felizes com essa parte do iluminismo, não é tudo, não estão felizes com a parte econômica do iluminismo, certo? É claro que eles querem liberdade de expressão, direito à igualdade. Então, por isso que eu deixo bem claro que o operariado não está feliz do ponto de vista econômico do iluminismo. Então, eles vão propor um novo modelo, uma nova filosofia. E que filosofia é essa? São os pensamentos de esquerda, faz parte desse momento o surgimento das ideias comunistas, socialistas e anarquistas. Todas essas ideologias elas são de esquerda, depois vamos estudar mais profundamente esse pensamento, tá? É um outro capítulo que a gente vai estudar. E eles não passam disso, do quê? De uma nova forma de ver o mundo, agora do ponto de vista do trabalhador. Então, foi a proposta do trabalhador para superar uma filosofia que não atendia aos seus interesses, tá certo? Depois a gente vai ver a diferença entre socialismo, comunismo e anarquismo, mas eles têm mais ponto em comum do que diferenças. Todos são defendidos pela classe trabalhadora. Lembra que o liberalismo, que vem lá do iluminismo, é defendido pela burguesia. Já o socialismo, anarquismo e comunismo é defendido pelo proletariado. Entre os nomes, a gente tem aí, né, dos filósofos Karl Marx, Engels, a gente tem Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Owen, enfim. Cabe lembrar que esses filósofos, geralmente a origem deles é a burguesia mesmo, mas eles acabam se aproximando da classe trabalhadora e desenvolvendo uma filosofia para o trabalhador. O próprio Saint-Simon, ele era um grande industrial, tá? E ele vai defender uma forma de socialismo e ele vai pôr em prática nas suas fábricas. Ele vai ter um tratamento diferente com seus operários, tá certo? De menor exploração. Mas, enfim, nesse tópico, a reação ideológica, o que eu quero que vocês entendam é que a gente vivia apenas o modelo do liberalismo econômico, né, que é um pensamento econômico do iluminismo, mas os trabalhadores ficavam de fora. E eles vão criar também a sua filosofia, que não quer mudar tudo radicalmente, querem mudar esse ponto de vista econômico. E as questões específicas sobre esses pensamentos de esquerda é um outro capítulo, um outro assunto, tá certo? Eu espero que o vídeo tenha colaborado. Não tenho muita experiência em fazer esse tipo de material e qualquer dúvida vocês podem entrar lá no Google, sala de aula, e me mandar.